Com a chegada do verão e das altas temperaturas, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. E os olhos também entram aí nessa lista de cuidados. Estudos e dados de atendimentos clínicos mostram que nessa época do ano pode haver um aumento de até 30% nos casos de doenças oculares, como conjuntivite, alergias e irritações causadas pelo sol, pela piscina ou pelo mar. Para entender por que isso acontece e saber como se prevenir desses problemas, eu vou conversar com a oftalmologista, a doutora Monique Vieira. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no Papo Saúde, muito bem-vinda. Por que nessa época do ano, aí do verão, as doenças oculares, a gente tem que ter mais cuidado com a visão? Então, bom dia, Dani, é um prazer estar aqui com você, né, e conversando sobre esse assunto tão importante. Então, com as mudanças da temperatura, o calor excessivo, e de repente vem aquela chuva, então, querendo criar uma mudança, né, da temperatura, e com isso vem junto as conjuntivites, né, principalmente as conjuntivites alérgicas, as pessoas principalmente que têm história de alergia respiratória, né, começa a espirrar, aí estimula também o ato de coçar os olhos, aí vem junto a conjuntivite alérgica, que tem como principal sinal o ato de coçar os olhos, vem também a aglomeração, junta com essa mudança de temperatura, a história das conjuntivites virais, a gente está tendo muita conjuntivite viral, e vem também essas mudanças climáticas, também o uso de ar-condicionado, e de repente você sai para fora, a história do olho seco. Então essas doenças são bastante comuns nessa época do ano. A senhora citou aí conjuntivite viral e conjuntivite alérgica. Tem alguma diferença? É aquela que o olho vai ficar sempre vermelho, irritado? Qual é a principal diferença? Olha, isso é muito importante, essa pergunta. E assim, a conjuntivite viral, geralmente você tem uma fonte de contágio. E como é que tem esse contágio? É muito importante, por exemplo, uma pessoa às vezes tem uma conjuntivite e nem é tão importante. Às vezes o olhinho fica só ali lacrimejando, um pouquinho vermelho. E dependendo de como a imunidade dela esteja ou do sorotipo que ela adquira, vai ser bem suave. Vem uma pessoa e pega a mesma maçaneta de porta que você acabou de pegar, que está com essa conjuntivite. Aí nessa pessoa, se a imunidade dela estiver comprometida ou se ela tiver uma sensibilidade a esse vírus, que é o mais comum, é o adenovírus, aí vem aquela conjuntivite bem importante, os olhos bem vermelhos, lacrimejando, sensação de corpo estranho, né? Então, assim, fica muito angustiada. Isso é uma fonte de contaminação, então a gente pede para a população que, se realmente tiver esses sintomas de lacrimejamento, visão borrada, olho vermelho, edema de pálpebra, as pálpebras inchadas, não vá ao trabalho, procure primeiro o oftalmologista para ele detectar, passar a medicação, e muitas vezes essas pessoas elas precisam se afastar do trabalho porque elas são fonte de contágio. Então a gente orienta bastante a lavagem de mãos e usar a medicação adequada. Já a conjuntivite alérgica, ela é mais, a pessoa geralmente já é um paciente alérgico, principalmente tanto a alergia que tem história de alergia respiratória ou alergia de pele, é mais frequente as pessoas que têm história de alergia respiratória, aí vem, estimula a mucosa ocular, então o ato de coçar os olhos. Geralmente a conjuntivite alérgica, ela é bilateral e ela é caracterizada pelo prurido, ou seja, pela coceira, o ato de coçar os olhos. Então fica aquele olhinho inchado, geralmente são aqueles respiradores bucais, que já respira pela boca porque o nariz está obstruído, né? É importante salientar que a conjuntivite alérgica, ela não passa para outras pessoas, então a pessoa pode controlar, né, com antialérgicos, lubrificantes sem conservantes, com orientação médica para descobrir o que é que está causando a alergia. Já a conjuntivite viral, ela é de fácil contágio, certo? Então, assim, é muito importante saber que tipo de distinguir. Você tá, né? Por isso que tem que procurar o oftalmologista. Isso. Doutora, a questão de ter sol também é comum, aumenta nessa época do ano? O que é o ter sol? Como é que ele é causado? Então, o ter sol também aumenta nessa época do ano. Por quê? Como aumenta o calor, né, aumentam as temperaturas. E aí, geralmente, a pele da gente fica mais oleosa, fica mais, que a gente pode dizer, mais seborreica, né, com mais sebo. O que é que acontece? Às vezes, a mão
Então, a mão da gente, ela, por mais que a gente tenha a higiene e seja limpa, mas é fonte de passagem de micro-organismos. Então, a gente vai, coça o olho. E no nosso olho, na borda dos cílios, né, existem glândulas. E essas glândulas são glândulas de gordura, que são muito importantes na composição da lágrima. Essas glândulas chamam-se glândulas de Meibomius. E elas são responsáveis pela estabilidade da lágrima. É o olhinho que o que é que acontece? Que ela que protege a superfície ocular, ou seja, é como se fosse um vidro do relógio que tem uma umectação. Então, no que a gente bota a mão no olho, então a imunidade está baixa, como é uma área de mucosa, favorece a proliferação de micro-organismos. O micro-organismo vai, obstrui uma dessas glândulas e começa a inchar. O óleo que era para sair igualzinho o óleo mineral, ele se modifica e aí vai ficando de consistência mais endurecida e vai formando o que a gente chama de T-sol, e o nome científico chama ordeulo. O tratamento para o T-sol, o tratamento popular, a senhora vai rir de mim, a senhora sabe qual é, que é queimar o anel e botar. Esse tratamento, ele é realmente eficaz? Ele pode prejudicar? E qual é o tratamento para o T-sol? Olha, isso é muito importante. A base dele tem total sentido, não é à toa, né? Que os antigos diziam, pega a aliança, ou então pega uma casca de banana. Eu já fiz muito isso. Né? Tá certinho? Porque qual é o objetivo? É fazer com que haja um aumento da temperatura nessa região e faça com que haja o estímulo, né, de células de defesa para poder flutuar. O que é flutuar? Haja uma drenagem, né? Esse óleo, né, que endureceu, ele se liquefaz, vem para a superfície e drena. Mas o que é que acontece? A aliança ou a casca de banana não é ideal. Então, a gente pede para o paciente pegar ou fazer compressa morna, ou um paninho ou uma fraldinha esquente. O ideal para fazer efeito realmente, essa compressa ela tem que ser de 39 a 41 graus. Então, porque acima disso você queima a pele. Então, o ideal, e para atingir as glândulas, precisa dessa temperatura. Então, o ideal é você fazer várias vezes ao dia. A gente acredita que em torno de 6 a 10 vezes ao dia, mas é bom porque você fazendo muitas vezes vai se resolver mais rápido. É muito importante, então, fazer compressinha morna e também fazer a higiene dos cílios. Hoje já tem vários shampoos testados oftalmologicamente, seguros, que faz com que você faça a higiene e a compressa morna. A maioria dos casos ele é resolvido assim. Entendi. E por que piscina e praia pode prejudicar a nossa visão ocular, nossa saúde ocular? Então, o cloro, ele é uma substância extremamente tóxica, né? Então, ele irrita o olho. Então, pode dar muitas vezes uma conjuntivite tóxica ou também, dependendo de como seja as defesas dessa pessoa, ele também pode desencadear uma conjuntivite alérgica. Então, assim, a gente pede para os pacientes que têm história de alergia, dar preferência a essas piscinas que são salinizadas, porque tem cloro, mas é em bem menos quantidade. O sal, né? Então, o mar, porque tem muito sal. Então, o sal ele é um fator irritativo. Às vezes, as pessoas, uma coisa que é importante, tá com conjuntivite viral, a pessoa, vou fazer soro fisiológico. Não é legal usar o soro fisiológico, porque o que é o soro fisiológico? É sal e água, e muitas vezes termina por irritar o olho. Então, assim, é importante você procurar, porque existe também substâncias que não têm conservante, que mimetizam a lágrima, que a gente pode fazer o uso delas, né? Agora, existem várias substâncias. Por isso que a gente, muitas vezes, fala redundantemente a visita ao médico oftalmologista, para poder a gente diagnosticar corretamente e o paciente sair com o tratamento adequado. Entendi. É possível evitar algum desses problemas? Assim, eu vou para a praia, eu vou para a piscina, o que é que eu devo fazer antes? Como é que eu vou me prevenir? Olha, uma excelente pergunta, é muito importante. Primeira coisa, quando você for para a praia, a gente vai se proteger, né? Então, sempre usar um óculos de sol, que tenha um respaldo nas lentes, elas têm um selo de garantia que protege contra os raios de luz UVA e UVB. Isso é muito importante. Outra coisa também, a gente vai proteger e também vai passar o protetor solar na face, para não deixar escorrer o protetor nos olhos e não causar uma conjuntivite química. Então, é importante dar preferência aos protetores veganos, tá? E em bastão. Então, você passa o protetor em bastão porque ele não escorre no olho e você pode passar com segurança na pálpebra. Então, protetor solar em bastão na face, usar óculos de sol, usar chapéu ou bonés.
porque você, tendo isso, você consegue brincar o carnaval e também fazer uso da praia com segurança. Outra coisa muito importante, se for tomar banho de imersão ou banho de chuveiro, tirar as lentes de contato. Por quê? Existem micro-organismos, principalmente a ameba, que ela pode aderir nas lentes de contato e causar uma úlcera e muitas vezes evolui com perda de visão ou baixa da acuidade visual. Então, jamais usar lentes de contato, a não ser que você tenha um óculos profissional de natação, aqueles óculos que realmente você tem certeza que veda, aí você usa com segurança, mas não pode jamais ter banho nem de água da CAGES, nem água de mar, nem banho de piscina. Nada de banho contraindicado. Com lente, né? Qualquer tipo de lente. É melhor não enxergar e tomar um banho com mais segurança. Isso. E aí, qual o risco, doutora? A senhora citou a questão do uso do óculos escuro e a gente sabe que muitos óculos não protegem realmente, né? Não tem um selinho lá de qualidade, que proteção VA ou VB. Que riscos a pessoa que está usando um óculos que não tem proteção, quando se expõe ao sol, está correndo? Olha, existem vários problemas que podem ser causados pelo abuso, né, o excesso de sol nos olhos. Das doenças que aparece é o famoso que a gente chama de pterígio, que é aquela carnosidade, tá? Que ela é muito comum aqui na área do Equador, em lugares quentes, pela exposição solar, há uma proliferação exacerbada desse tecido branquinho, que é a conjuntiva, e ela fica mais grosseira, invadindo a córnea. É uma tentativa, que a córnea é o vidro do relógio, de proteger o olho. Só que o que é que acontece? Gera um astigmatismo, um grau que você não tinha. E pode deixar muitas vezes cicatriz. Então pode gerar o pterígio, pode se desenvolver um paciente uma catarata precoce, porque ali está jogando, estimulando o envelhecimento do cristalino, e pode causar uma retinopatia por excesso de raio de luz. Então por isso que é importante o uso do óculos solar com as lentes protetoras. Entendi. Aí muita gente no calor, aumenta também a questão de ligar o ar-condicionado, porque está muito quente. E esse ar-condicionado, ele também vai prejudicar a minha saúde ocular? Então, o ar-condicionado, sim. Por quê? O que é que acontece? Como eu falei, a nossa córnea, que é esse vidro do relógio, por onde a gente enxerga, ele não tem vaso, então ele não tem de onde ele se nutrir. A única forma que ele se nutre é do oxigênio, o oxigênio do ar e da lágrima. Então, quando a gente está no ar-condicionado, a gente diminui a umidade. No que diminui a umidade, favorece a baixa de oxigênio. Então, faz com que a pessoa resseque os olhos. E também, quando a gente geralmente está no ar-condicionado, a gente geralmente está ligado a uma tela. Então, quando a gente está ligado à tela, a gente esquece de piscar. Porque o ideal é quando a gente pisca, a gente estimula o lacrimejamento. E o ideal é piscar 14 a 16 vezes por minuto. Mas com a mudança comportamental, a gente está piscando em torno de 6 vezes por minuto. Então isso desencadeia um estímulo inflamatório. E aí o paciente ele desenvolve um olho seco. E aí a gente precisa tratar esse olho. Entendi. A senhora citou a questão de lente de contato, que não é interessante tomar banho com a lente de contato, mas que outros cuidados quem usa lente de contato deve ter para evitar mais problemas aí nessa época do ano? Olha, primeiro, todas as vezes que for manipular a lente de contato, lavar as mãos com água e sabão ou sabonete e secar bem. Você for manipular ou tirar ou colocar. Se a sua lente ela não for descartável, ou seja, de uso diário, o ideal é que todas as vezes que você for tirar a lente, você tem que trocar a solução. Prestar atenção, porque tem solução adequada para a lente de contato gelatinosa e solução adequada para a lente de contato rígida. Nunca passar soro ou água, porque muitas vezes isso é fonte de contaminação e fonte de crescimento de micro-organismos. E aí você pode lesar a sua córnea. Outra coisa que é importante, nunca passar, principalmente quem usa lente de contato gelatinosa, mais que 8 horas por dia. Porque como a córnea ela não tem vaso, ela precisa se nutrir. E por mais que as lentes de contato elas tenham materiais excelentes, a gente precisa dar um descanso para o olho. Então sempre ter
ou a lente e o óculos, ou só o óculos, nunca só a lente, porque a gente precisa daquele tempo para o olho descansar, certo? Entendi. Importante a dica. E que sinais, doutor, indicam que é a hora de eu procurar um médico oftalmologista? Olha, então, em relação à lente de contato? Em relação à lente de contato, em relação aos cuidados com o verão, o olho ficou irritado, que sinal de alerta é interessante a gente procurar o oftalmologista? É muito importante, o ideal é que todo ano todas as pessoas elas vão ao oftalmologista. Por quê? Na oftalmologia existe muita doença silenciosa que a pessoa não se dá conta. Um exemplo, o glaucoma. Você vai perdendo perda de campo periférico até chegar à visão central. Então a gente não percebe que a gente está perdendo visão. A catarata, ela vai diminuindo a sensibilidade ao contraste. Mas aí o dia a dia, a correria, você vai se adaptando, porque é uma coisa lenta. Então, assim, se o seu olho no verão estiver ficando vermelho, irritado, sensação de peso nas pálpebras no final do dia, outra coisa também, você tem história na família de alguma doença ocular, genética, é importante. Se você tiver criança pequena, porque muitas vezes a criança ela enxerga muito bem pelo um olho e não enxerga bem pelo um olho, e muitas vezes ela não sabe dizer. Então é importante levar também para o médico oftalmologista. Então, assim, é muito importante você fazer aquele check-up, que nem a mulher ela faz no ginecologista, para ver investigar a possibilidade de câncer de mama, ver também a parte de colo uterino. É tão importante quanto também vir ao oftalmologista, porque também tem muitas doenças que a gente diagnostica no consultório e que é silenciosa. Isso mesmo para quem não tem. Eu uso óculos, então regularmente, uma vez por ano, eu tenho que ir ao oftalmologista para ver a questão do grau. Mas mesmo para também quem não usa óculos, quem não tem esse hábito, é importante ir pelo menos uma vez por ano? Com certeza, para a gente ver fundo de olho, para ver se está tudo bem, né? Pacientes, por exemplo, que têm diabetes, é muito importante porque a primeira alteração que causa são a que a gente chama das vasculopatias no fundo do olho, né? O glaucoma, por exemplo, se você tem um pai ou um tio na família, você pode desenvolver um glaucoma e você não sentir nada. Então, assim, é muito importante, independente você vai para ver se sua visão tá ok, isso é muito importante, mas também para ele avaliar como um todo. Também tem muita doença sistêmica, né? Que ela começa com o primeiro sinal no olho. E a gente consegue diagnosticar e já tratar antes de aparecer no corpo. Então, assim, é muito importante. Entendi. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para o nosso público sobre cuidados com a saúde ocular para a gente encerrar nosso bate-papo. Então, eu gostaria que todos tivessem a consciência, né, de todo ano procurar o oftalmologista. O oftalmologista, além dele medir a visão, que é o grau do olho, ele vê o olho como um todo e vê também o paciente como um todo. Porque existem muitas doenças que o primeiro sinal ele dá no olho. E a gente conseguindo, né, diagnosticar precocemente, impede de a pessoa ter sequelas e consequências em outras partes do corpo. Então, eu deixo aqui a importância de ser avaliado pelo menos uma vez ao dia, uma vez ao ano, perdão, ao oftalmologista. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação aqui no Papo Saúde. Obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, viu? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. É isso, o verão é uma estação de lazer e descanso, mas exige cuidados redobrados com a saúde ocular. Pequenas atitudes preventivas fazem toda a diferença para evitar desconfortos e problemas mais sérios. Ao perceber qualquer sintoma persistente, a orientação é procurar uma avaliação médica e evitar também a automedicação. Com informação e prevenção, é possível aproveitar o melhor da estação com segurança e qualidade de vida. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.